Mishle, Livro de Provérbios. Capítulo 19. É melhor ser pobre e honesto do que ser mentiroso e tolo. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Elohim Adonai. Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. Todos procuram agradar as pessoas importantes. Todos querem ser amigos de quem dá presentes. Se o pobre é desprezado até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que os seus amigos se afastem dele. Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. Quem procura ter sabedoria ama a sua vida, e quem age com inteligência encontra felicidade. A falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. Não é bom que os tolos vivam no luxo, nem que os escravos governem os príncipes. A pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. A raiva do rei é como o rugido de um leão, mas a bondade é como o orvalho sobre as plantas. Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Uma esposa que vive resmungando é como a água que pinga sem parar. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas só Elohim pode dar a ele uma esposa sensata. Quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Quem obedece às leis de Elohim ou à Torá vive muito mais, e quem despreza os seus ensinamentos, este morrerá. Ser bondoso com os pobres é emprestar a Adonai, e ele nos devolve o bem que fazemos. Corrija os seus filhos. Sim, corrija-os enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso, pois se você ajudar uma vez, terá que ajudá-la de novo. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender, assim um dia você será sábio. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Adonai Elohim. O que se espera de uma pessoa é que seja fiel. É melhor ser pobre do que ser mentiroso. Quem teme Adonai terá uma vida longa, feliz e tranquila. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. Os orgulhosos devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade. Quem é sábio aprende quando é corrigido. Quem maltrata o seu pai ou toca a sua mãe de casa não tem vergonha e não presta. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. A testemunha de mau caráter zomba da justiça. Os maus têm fome de fazer o mal. Mais cedo ou mais tarde, quem zomba dos outros será julgado, e quem não tem juízo, este será castigado. Capítulo 20. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. A raiva do rei é como um rugido de um leão. Quem provoca o rei arrisca a própria vida. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é quem merece elogios. O lavrador preguiçoso que não ara as suas terras no tempo certo não terá nada para colher. Os pensamentos de uma pessoa são como a água do poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Quando o rei senta para julgar, ele logo vê que algo está errado. Será que alguém pode dizer que tem consciência limpa e que já se livrou de seus pecados? Adonai Elohim detesta quem usa medidas e pesos desonestos. A criança mostra o que é pelo que faz. Pelos seus atos, a gente pode saber se ela é honesta e boa.
Adonai nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Se você gastar o seu tempo dormindo, ficará pobre. Trabalhe e terá comida com fartura. Está muito caro, diz o comprador, mas depois sai e se gaba de ter feito um ótimo negócio. Há muito ouro e muitas pedras preciosas, mas falar com conhecimento, isso sim é uma joia de valor. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. A comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois será como areia na boca. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. O mexeriqueiro, este espalha os segredos, por isso fique longe de quem fala demais. Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. A riqueza, que a ganha facilmente, não faz bem a gente. Não seja vingativo. Confie em Adonai Elohim. Sim, ele fará justiça por você. Adonai detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Se é o Adonai quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Pense bem. Pense muito bem antes de prometer alguma coisa a Elohim, pois se você o fizer, você poderá se arrepender depois. O sábio descobre quem está fazendo o mal e o castiga sem piedade. Adonai Elohim deu aos seres humanos inteligência e consciência, e ninguém pode esconder de si mesmo. Um governo continuará no poder enquanto for humano, justo e honesto. A beleza dos jovens está na sua força e o enfeite dos velhos são seus cabelos brancos. Os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Capítulo 21. Para Adonai Elohim controlar a mente de um rei é tão fácil quanto dirigir a correnteza de um rio. Se você pensa que tudo o que faz é certo, lembre que Adonai julga todas as suas intenções. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais Elohim do que oferecer-lhe sacrifícios. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isso é pecado. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo. É uma armadilha mortal. Os maus são destruídos pela sua própria violência porque se negam a fazer o que é direito. O culpado segue caminhos errados, mas o inocente faz o que é direito. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta. Os maus têm fome de mal. Eles não têm pena de ninguém. Quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiências aprendem uma lição. Quando se ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado. Hashem é justo e observa os maus e os faz cair em desgraça. Quem recusa ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. Dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você, e a raiva dele acabará. Quando se faz justiça, os bons ficam felizes. Porém os maus ficam apavorados. Quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Quem ama os prazeres passará necessidade. Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. As pessoas honestas ficam livres da angústia, e os maus sofrem em lugar dos bons. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. O homem sensato tem suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque ele gasta tudo o que ganha. Quem é bondoso e direito terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. Uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas em que eles confiavam. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Chamamos de zombador o homem vaidoso que trata os outros com orgulho e desprezo.
O preguiçoso morre desejando muitas coisas porque se nega a trabalhar. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter, mas a pessoa de caráter tem o que dar e dá com prazer. Elohim detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferecem com más intenções. A testemunha falsa será condenada à morte, mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas, essa será aceita. O homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mal só finge que tem. A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença de Adonai. Os homens aprontam os cavalos para a batalha. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Quem teme ao Adonai é humilde e consegue riqueza, prestígio e vida longa. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades, então quem dá valor à vida se afasta deles. Eduque a criança no caminho em que ela deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a maldade colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Quem é bondoso será abençoado porque reparte a sua comida com os pobres. Mande embora uma pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Quem ama a sinceridade e sabe falar bem, terá a amizade do rei. Adonai Elohim está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, um leão me pega. O adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que Adonai detesta. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Quem enriquece à custa dos pobres ou dando presentes aos ricos, acabará ficando pobre. Preste atenção, e eu lhe ensinarei o que os sábios disseram. Estude os seus ensinamentos, e será um prazer para você lembrar deles e recitá-los. Vou lhe ensinar agora estes provérbios para que você ponha sua confiança em Hashem. Tomei nota de 30 provérbios para você. Eles contêm conhecimentos e bons conselhos que o ajudarão inclusive a saber o que é certo e direito. Assim, quando lhe fizerem perguntas, você saberá dar a resposta certa. Primeiro, não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre. E nem se aproveite daqueles que não tiverem quem os defenda no tribunal, pois Adonai defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. Segundo, não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá se livrar deles. Terceiro não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. O quarto provérbio é: não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. O quinto: você conhece alguém que fez bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia. Sexto: quando você for jantar com alguém importante, não se esqueça quem ele é. Se você é guloso, controle-se. Não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. Sétimo não se mate de trabalhar tentando ficar rico, e nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente como se estivesse criado asas e voar para longe como uma águia. Oitavo: não coma na casa de um homem miserável, e nem tenha pressa de comer a boa comida que ele serve. Coma um pouco mais, diz ele. Mas ele não está sendo sincero. O jeito dele fará com que você fique enjoado, você vomitará o pouco que comeu e todos os seus elogios ficarão desperdiçados. Nono:
Não perca tempo falando com um tolo, porque ele desprezará sua conversa inteligente. 10º, não mude de lugar uma divisa antiga e nem tome posse de terras que pertencem a órfãos. Hashem é poderoso, e poderoso o defensor dos órfãos, e defenderá a causa deles contra você. 11º, preste atenção no que eles ensinam, e aprenda mais que puder. 12º, não deixe de corrigir a criança, umas palmadas não matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-lo da morte. 13º, meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. 14º, não tenha inveja dos pecadores. Procure respeitar e obedecer a Hashem todos os dias da sua vida, assim o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. 15º, escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Não ande com gente que bebe demais, nem com quem come demais. Porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza e vestindo trapos. 16º, escute o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não menospreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Faça que o seu pai se alegre por causa de você, e dê à sua mãe esse prazer. 17º, meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. As prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa e sem saída. Como um ladrão, elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. 18º, quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? Ora, é aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo com a sua cor vermelha e que desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. E você verá coisas esquisitas e falará tolices. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. Então você dirá: alguém deve ter batido em mim. Eu acho que levei uma surra, mas não lembro. Por que não consigo levantar? Preciso de mais um gole. 19º, não tenha inveja dos maus e nem procure ter amizade com eles. Eles só pensam em violência e quando falam é para ferir alguém. 20º, com a sabedoria se constrói o lar e sobre a prudência ele se firma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. 21º, ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é muito mais importante do que a força, afinal, antes de entrar numa batalha é preciso planejar bem. E quando há muitos conselheiros, é muito mais fácil vencer. 22º, os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. 23º, quem planeja o mal será chamado de aspas, criador de problemas. Os planos dos que não têm juízo são pecados. Todos odeiam quem vive zombando dos outros. 24º, quem é fraco numa crise é realmente fraco. 25º,
Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Hashem conhece o seu coração e sabe dos seus motivos. E ele pagará de acordo com o que cada um fizer. 26º. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem, assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. 27º. Você, homem perverso, não fique espiando a casa do homem honesto para assaltá-la. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, mas sempre se levanta de novo. Mas a desgraça acaba com os maus. 28º. Não fique contente quando o seu inimigo cair na desgraça, pois Adonai Elohim vai saber que você ficou contente com isso e ele não vai gostar. E ele até poderá parar de castigar esse inimigo. 29º. Não se revolte por causa dos maus e nem tenha inveja deles. Os pecadores não têm futuro. Eles são como uma luz que está se apagando. 30º e último. Meu filho, tema a Hashem, tema Adonai Elohim e respeite as autoridades e não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles, pois, num instante, elas podem se arruinar. Você pode fazer ideia da destruição que Elohim ou as autoridades podem causar? Estas coisas também foram ditas por homens sábios. O juiz não deve favorecer ninguém. Se ele declarar inocente um homem que é culpado, será amaldiçoado e odiado por todos. Porém, os juízes que castigam o culpado, estes receberão e gozarão de boa fama. A resposta sincera é um sinal de amizade verdadeira. Não construa sua casa, nem forme seu lar até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Se você não tiver motivo, não seja testemunho contra o seu vizinho e nem fale mal dele. Nunca diga, vou lhe pagar com a mesma moeda ou vou acertar as contas com ele. Eu andei pelos campos e plantações de uvas de um homem tolo e preguiçoso. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de matos e um muro de pedra havia caído. Olhei para aquilo e pensei bem e aprendi a seguinte lição: durma um pouco, cruze os braços e descanse mais um pouco. Mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Aqui estão mais alguns provérbios de Salomão, escolhidos e copiados por homens que estavam a serviço do rei Ezequias de Judá. Respeitamos a Hashem por causa daquilo que ele esconde de nós e respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Você nunca sabe o que um rei está pensando. Os pensamentos dele estão fora do nosso alcance, assim como as alturas do céu ou as profundezas da terra. Purifique a prata e o artista poderá fazer uma boa obra de arte. Afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. Quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante. É melhor que depois lhe deem um lugar de honra do que você ser humilhado na presença das autoridades. Não tenha pressa de ir ao tribunal para contar o que você viu. Se mais tarde outra testemunha provar que você está errado, o que é que você vai fazer? Defenda a sua causa contra o seu vizinho, mas não revele nada que alguém lhe tenha contado a respeito do assunto. Do contrário, todos ficarão sabendo que você não consegue guardar segredos e você nunca mais se livrará dessa vergonha. A palavra certa, na hora certa, é como um desenho de ouro feito em cima de prata. Quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Como água fresca no calor do tempo da colheita, assim o mensageiro de confiança reanima quem o mandou. Quem promete e não dá é como a nuvem e o vento que não trazem chuva.
A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Não coma mel demais, pois você pode vomitar. Não vá a toda hora à casa do vizinho, pois ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você. A pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. Num momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar um dente estragado, andar com o pé aleijado ou querer se esquentar num dia de frio tirando a roupa. Cantar para alguém que está triste é como esfregar sal numa ferida. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. E se estiver com sede, dê água. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha, e Adonai Elohim recompensará você. Assim como o vento norte traz chuva, os mexericos trazem ódio. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta. Ouvir uma boa notícia que a gente não espera é como tomar um gole de água fresca quando se tem sede. A pessoa boa, que se deixa levar por uma pessoa má, é como uma fonte de água barrenta ou como um poço contaminado. Assim como o mel demais não faz bem, também não é bom andar procurando elogios. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas.